a história, né, das forças de segurança, né, desde o período colonial e do período pós-colonial, né, são forças de segurança que foram construídas, né, desde a manutenção do poder, né, e não foram forças de segurança construídas para uma relação direta com a sociedade, de proteção à sociedade, mas de contenção de diferentes tipos de demanda. No período colonial, as demandas, né, nacionais, né, então se você pega a história das revoluções populares no Brasil, né, o papel das forças de segurança no período colonial e depois também no período pós-colonial, né, se a gente pega toda a discussão do coronelismo no Brasil, a gente reestabelece as conexões, né, entre essas duas coisas que nasceram juntas, né, direitos humanos, né, e controle do Estado, ou seja, os acordos sociais que a gente forja entre os particulares, entre a sociedade, e as obrigações do Estado de fazer valer isso. Então, a ideia de Estado moderno é isso, né? É um pacto, é um contrato, né, entre, né, a sociedade e o Estado. Esse terceiro artificial, ele tem a obrigação de resguardar o contrato, de resguardar o pacto, de resguardar, né, a civilidade, a urbanidade, né, aquilo que a gente acordou, né? Então, a ideia de sociedade moderna é esse, né? O Estado está a serviço dos direitos, né? Então, essa é uma coisa, se a gente não, por algum motivo, essas duas coisas que nasceram juntos, né, o controle da sociedade é para garantir os direitos. Até o mais draconiano, né, concepção de Estado moderno, que está lá no Hobbes, né, que todo mundo gosta de citar as frases do Hobbes, né, o Leviatã, aquele que é formado pela multidão dos particulares, né, que é inventado pelo contrato, pelo pacto social, ele, depois de criado, o Hobbes é muito rigoroso, né, em que momento ele poderia ser destituído, né? É quando ele fracassa em proteger a vida. Ou seja, e o Estado hobbesiano é em sentido de proteção da vida. O direito principal a ser resguardado é a vida. E se o Estado falha na proteção à vida, né, ele pode ser destituído. Então, se a gente pensa a sociedade brasileira, né, e vê que uma parte do Estado é agente direto, né, de infração desse direito à vida, até na concepção mais dura de Estado moderno, mais rigorosa, esse Estado deveria ser destituído, esse Leviatã deveria ser, né, retirado o poder que os particulares renunciaram, né, em prol dele garantir o principal direito, né, que era de proteção à vida. No Brasil, a própria LDB, né, ela separa, né, o ensino civil do ensino militar e afasta as universidades, né, da formação policial, né? Então, a formação policial fica por conta das corporações. Muitas das corporações, inclusive, particularmente as militares, né, já algumas décadas, né, depois da redemocratização, primeiro conseguiram uma equivalência da sua formação, né, principalmente a superior, do seu oficialato, à formação universitária, e depois muitas delas foram reconhecidas como instituições de ensino superior pelos conselhos estaduais de educação. E o ensino público, principalmente o ensino federal, né, civil, né, passou ao largo dessas discussões. Quem entrou na última década, depois da grande expansão aí do ensino privado, nessa discussão foram as instituições privadas, né, principalmente depois das últimas mudanças, com os cursos tecnológicos, né, em gestão em segurança pública, mas para o mercado privado. É gestão em segurança pública, mas para atender essa área do mercado, né, de profissionais qualificados, né? São os tecnólogos em segurança pública, né? E as universidades entraram nessas discussões a partir de seus centros de pesquisa
e a partir das suas pós-graduações. Essa dicotomia, vamos dizer assim, que está lá na LDB, inclusive, né, nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação, eu confesso a você que eu acho, olhando para o resultado prático, né, não me parecia um bom caminho. E a gente abrir mão de formar esse profissional, como a gente forma um médico, como a gente forma um jornalista, como a gente forma um odontólogo, né, como a gente forma um engenheiro. Né? A engenharia talvez seja um bom exemplo, né? Porque a engenharia no Brasil começa como engenharia militar e as universidades a incorporam como engenharia civil. Né? Então, eu acho que cada vez mais, apesar que a gente fez um caminho, né, de cima para baixo, as universidades brasileiras têm que cada vez mais incidir na formação básica desse profissional. Policiais sempre vão existir, porque é uma formação técnica muito específica que ele tem que fazer. Mas a formação do profissional, né, a gente, por esses descaminhos, né, ou por essa opção desse caminho no Brasil, as universidades ficaram fora dessa discussão e começaram a formar esse policial de cima para baixo, do mestrado, doutorado, como objeto de pesquisa. Né? Eu acho que as universidades, o desafio é formar esse sujeito, esse profissional, de maneira, né, mais completa. Né? Essa é uma questão que eu acho que a gente deve, pelo menos, debater com mais afinco.